Cá entre nós, não houve cravos de defunto no outono de 1941. Na época pensamos que era porque Pécula ia ter o bebê do pai dela que os cravos de defunto não cresceram. Um pequeno exame e muito menos melancolia nos teriam provado que as nossas sementes não foram as únicas que não brotaram. As de ninguém brotaram. Nem mesmo os jardins que ficavam de frente para o lago exibiram cravos de defunto naquele ano. Mas estavam tão profundamente preocupadas com a saúde e o nascimento do bebê de Pécula que não conseguíamos pensar em outra coisa que não fosse a nossa magia. Se plantássemos dizendo as palavras corretas, as sementes brotariam e daria tudo certo. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e vocês estão no Felicidade Clandestina. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Uma curiosidade é que o nome verdadeiro da autora é Chloe Ardelia Wofford. Ela nasceu em 18 de fevereiro de 1931, nos Estados Unidos, e morreu no ano passado, em dia 5 de agosto. Ela foi escritora, professora, editora. Uma outra coisa interessante é que a tese dela de mestrado foi sobre suicídio nas obras do William Faulkner e da Virginia Woolf, então isso também transparece muito no trabalho dela. Eu vou aproveitar aqui essa informação para falar para vocês um pouquinho sobre o Clube do Livro que eu estou participando. É um clube do livro que é coordenado por dois professores, o Wallace Corbo, que é um professor de Direito, e a Júlia Passos, que ela é professora de História e historiadora. E nesse Clube do Livro eles trazem muitas questões raciais para a gente falar de acordo com as obras que a gente está trabalhando, né? No Olho Mais Azul, a gente usou alguns capítulos da Grada Quilomba, com Memórias da Plantação. Eu não pude ler, então eu não vou falar muito sobre... Na verdade, não vou falar sobre ele aqui nesse vídeo, mas fica aí essa indicação para vocês. Eu vou fazer algumas reflexões minhas sobre o livro, mas eu também vou trazer muitas das coisas que eles falaram lá, assim, alguns pontos que eles trouxeram. É muito interessante porque eles são negros e muitas pessoas negras participam do clube. Então, para mim, foi muito importante ouvir as vozes deles próprios falando dessa obra, principalmente que é uma obra escrita por uma autora que também é negra, né? Então, é a voz dela que prevalece. E eu sei que eu não tô no meu lugar de fala aqui, mas eu queria trazer um pouquinho dessas reflexões que eles trouxeram pra vocês, porque eu acho que foi muito importante pra mim ouvir. Então, de repente, é importante pra você também. Então, por isso, eu já deixo aqui falado que eu me inspirei muito no que eu ouvi lá. Em alguns pontos específicos que eu trouxer, eu até vou ressaltar que foram informações retiradas dessas reflexões que a gente teve no encontro do Clube do Livro. Essa minha edição aqui é da Tag Curadoria. Eles mandaram esse livro um pouco antes da Toni Morrison falecer. Essa foi a primeira obra dela e já estava esgotada aqui no Brasil. Essa edição, então, ela traz um prefácio da Djamila Ribeiro, que foi a curadora que escolheu O Olho Mais Azul como livro do mês, e traz um pós-fácio da própria autora, que são leituras muito ricas e que complementam demais o livro. Vale a pena você ler. Eu não sei se a edição, que agora ele foi relançado pela Companhia das Letras, né? Relançado não, lançado, né? Ele foi lançado pela Companhia das Letras. Eu não sei se tem esses extras, o pré e o pós-fácio, mas enfim, vale a pena conferir. Imagino que tenha também. Acho que é importante falar também que a Toni Morrison ganhou o Nobel de Literatura em 1993. Ela foi a primeira mulher negra e única mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Apesar de ser uma coisa ótima ela ter ganho, é notável também que outras escritoras negras não tiveram o mesmo prestígio que ela. Então, é importante a gente ler autores negros, mulheres negras e ouvir essas vozes que são tão caladas pela sociedade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro, sobre a história que a Toni Morrison conta pra gente, né? Essa é uma história que se passa na década de 40, numa cidadezinha de Ohio, e a nossa personagem principal é então a Pécula Breedlove, uma menininha negra retinta, que tem um tom mais escuro de pele, né? Essa menina, então, ela reza todos os dias com muito fervor para que ela tenha olhos azuis. E isso é muito significativo, né? Porque uma coisa que o livro traz e que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco é essa questão estética, essa questão de que quanto mais branco, mais bonito, e quanto mais negro, mais feio. Isso é muito complicado, mas a Pécula vive isso na pele. Ela é maltratada no colégio, as pessoas ridicularizam ela, na própria família ela não é muito benquista pela mãe. Até as amigas dela, que são a Cláudia e a Frieda, onde ela fica um pouco na casa delas,
Tem momentos em que elas não são tão amigas, sabe? É uma vida muito doída, muito difícil que a Pécola leva. A gente vê aí os Breedlove, que são os pais da Pécola, a família da Pécola, né? O ambiente em que eles vivem, quando o livro descreve a miséria, a pobreza, assim, a vida precária que eles vivem no lugar, assim, a descrição é realmente um soco no estômago. Na verdade, esse livro é todo um soco no estômago, né? São vários socos no estômago. Esse é um livro que ele não acontece de forma linear, a história não é contada de forma linear, ele vai e volta no tempo, ele conta a história de vários personagens aqui. A história principal é a da Pécola Breedlove, mas a gente vê pontos de vista de outros personagens. Uma das narradoras da gente é a Cláudia, mas também existe um narrador onisciente que vai falar de vidas de outros personagens, só que não são em primeira pessoa, porque é do ponto de vista desse narrador. A Pécola, então, ela narra um pouco o livro, mas é muito pouco. Essa escolha da autora, da Pécola narrar pouco e da gente ver poucas falas dela no livro, eu acho que mostra muito pra gente a pouca voz que a Pécola tem, né? A ausência da voz da Pécola, né? E como isso é forte aqui nesse livro. Uma outra coisa curiosa desse livro é que ele é dividido em estações, né? As estações do ano, né? E ele começa pelo outono. Eu acho que eu li o iniciozinho pra vocês nesse vídeo, e ele é um início super pesado, né, que a gente obviamente vai ter que falar um pouco sobre isso. Já no início do livro, a autora entrega pra gente o final, ela entrega pra gente um dado super importante, que poderia ser considerado um spoiler, que poderia estragar a história, mas não, a gente só vai ler e tentar destrinchar como é que isso aconteceu. O estupro, né, da Pécola pelo próprio pai, e que ela tá grávida do próprio pai. Isso é uma cena muito forte no livro, é muito difícil de ler, você tem que parar, você tem que respirar, porque realmente é muito indigesto, é muito sofrido, mas tem uma questão que, assim, eu acho que me incomodou demais, que foi o fato da gente conhecer um personagem, né, que é o Charlie, que é o pai da Pécola, só que a gente conhece ele já... Como o livro vai e volta no tempo, a gente conhece ele na infância dele, adolescência e tal, até a vida adulta. Então a gente acaba também empatizando com ele, a gente consegue se colocar no lugar dele e de alguma forma insana entender o que levou ele a fazer isso. Não que isso justifique, porque nada justifica. E isso que é problemático, porque você vê a história dos outros personagens, né? Você vê o passado dos outros personagens e você entende um pouco porque que cada um tem uma atitude com os outros, enfim, como é que isso se dá, essa relação de acordo com os passados de cada um. E isso é muito forte aqui nesse livro, isso é muito importante. Eu não sei como ela conseguiu, mas é de uma complexidade enorme o livro, com muito poucas páginas. Vocês viram que eu marquei o livro quase inteiro. Eu fiquei muito impactada com esse livro, realmente. Foi um livro que me deixou totalmente sem chão. Falando um pouco sobre a questão estética do livro, né, que eu tinha falado antes, o que a gente observa um pouco no livro é a questão da hierarquia. E isso eles falaram bastante, assim, no Clube do Livro, sobre essa hierarquia onde os mais brancos seriam mais valorizados, seriam mais amados do que os mais negros, né? Inclusive eles têm mais dinheiro, eles têm uma ascensão social maior. Eles ainda são negros e ainda sofrem preconceito diante dos brancos e tudo, mas eles são retratados como mais limpos, eles são retratados como tendo uma casa melhor para viver. E assim, quanto mais preto se mais na miséria você tá e mais feio você é. É surreal essa escala e fica muito clara aqui nesse livro. A gente vê uma cena muito forte da Cláudia, né, que é uma das nossas narradoras, uma amiga, né, colega talvez da Pécola, que abriga ela no momento em que o pai comete um crime e ela se vê sem casa. E aí a Pécola vai morar na casa da Cláudia e da Frieda, que são duas irmãs. E a gente vê que a Pécola, ela adora tomar leite numa caneca da Shirley Temple, né? A Shirley Temple é uma atriz, era uma atriz mirim, branca, de olhos azuis, de cabelos loiros e tal, totalmente o padrão de beleza da época e de hoje, né? Se a gente parar pra pensar também. E a Pécola almejava isso, né? Como eu falei pra vocês, ela sonhava, ela pedia todos os dias para Deus para ter olhos azuis. E a Cláudia, ela por outro lado, ela tinha um pouco de raiva desse padrão que botava ela em um lugar de não belo, né? Ela tinha muita raiva e essa raiva ela foi descontada numas bonecas que ela ganhava, né? Umas bonecas brancas que tinham olhos azuis. E aí ela desmembra as bonecas.
Isso é muito significativo, né? Essa raiva dela é direcionada ao branco, mas ela é direcionada a esse padrão, a essa instituição de beleza que existe e que tá arraigado e que bota ela em um lugar que ela não gostaria de estar, então ela tem raiva disso. E ela desconta, vamos dizer, ela simboliza, ela de alguma forma coloca essa raiva materializada naquela boneca. Isso a gente falou também no Clube do Livro, foi muito interessante ouvir um pouco eles falando sobre isso, porque eu tinha me atentado para isso, foi uma cena que realmente me pegou assim no livro, mas foi importante ouvir aquelas vozes e aquelas pessoas falando também sobre isso e dando mais profundidade para o que eu tinha lido. Dentro dessa questão, uma outra passagem que inclusive frisaram no Clube do Livro, né, acho que a Júlia que trouxe, essa passagem ela fala quando a Pécola ela vai entrar no armarinho para comprar a bala, enfim, ela vê uns dentes de leão e as pessoas acham que são tipo ervas daninhas, enfim, que são pragas e tal, e ela acha bonitas aquelas flores. E aí ela entra no armarinho e o dono do armarinho, um homem branco, ele quase não vê a Pécola, ele se vê obrigado a direcionar o olhar dele para ela, assim, e ela sente essa ojeriza, ela sente essa repulsa no olhar dele. E ela sabe que é porque ela é negra. E aí tem uma parte do livro que fala assim, ele não podia enxergar a negritude dela, sabe? Ele não conseguia enxergar a negritude dela. E isso foi avassalador, assim, pra mim quando eu li, mas mais ainda quando eles trouxeram isso, sabe? O quão pesado é isso. E que reflexos isso não tem, né? A gente vê aqui no livro que quando a Pécola sai desse lugar, ela olha para os mesmos dentes de leão que ela achava bonitos e fala, realmente, eles são muito feios. É uma metáfora para a vida dela, né? É uma metáfora para a beleza dela, né? Para os padrões em que existem e como o mundo vê ela. Então, esse livro é todo muito intenso, é muito forte, você tem que prestar atenção, sabe? Para não deixar nada passar, porque é muita coisa e muita porrada. Voltando então um pouco para a parte do estupro, né? Que a Pécola sofre pelo próprio pai, algo se dá disso, né, além do óbvio, mas isso mexe com ela de tal forma. Acontece uma outra situação no livro com a Pécola, próxima disso, assim, em que ela faz um pedido e tudo mais, e aí depois que tem esse estupro, depois que vem essa gravidez e tudo, a gente vai vendo o desenvolver desse personagem da Pécola, e é muito sofrido, é muito difícil, é um livro muito poderoso, é um livro muito forte, sabe? Ele vale demais a leitura, acho que a gente precisa ler, cara. A Toni Morrison é incrível, esse foi só o livro de estreia dela, eu fiquei com vontade de ler tudo. Eu até tava um pouco temerosa de ler esse livro, porque eu tinha lido A Cor Púrpura um pouco antes, e normalmente quando eu pego livros de temáticas um pouco parecidas, e se vocês virem a minha resenha do A Cor Púrpura, que eu vou deixar aqui nos cards, ele tem muitas coisas semelhantes, sabe, com esse livro, e como eu tinha gostado muito, eu fiquei, será que eu vou gostar tanto desse? Mas eu acho que o que enriqueceu mais ainda a leitura, que já é uma leitura incrível, foi o fato de eu estar nesse Clube do Livro, de eu ouvir essas pessoas falando tudo isso, de darem uma aprofundada. É uma obra muito importante para a vida mesmo, para constituir a gente como cidadão, para a gente pensar esse racismo que é estrutural, que está na gente, que a gente, principalmente branco, tem que se ver nesse lugar de privilégio e ver o que a gente pode fazer. Eu tenho pensado que, nesse momento, o melhor que eu tenho a fazer é ouvir as pessoas negras, ouvir as reivindicações delas e escutar, sabe? Eu acho que isso é o mais importante da gente fazer agora. Esse livro fala muito. Esse livro dá voz a quem não tem voz. E isso é muito incrível desse livro. No momento em que a gente está vendo policiais brancos sufocando negros, matando negros sufocados de forma totalmente inaceitável, isso daqui é tão atual que chega a doer na nossa alma, sabe? Enfim, eu vou trazer mais alguns vídeos para vocês sobre essa temática, porque agora eu tô participando desse Clube do Livro que tem esse enfoque. Eu fico muito feliz de poder trazer isso para vocês, porque acho muito importante. Acho que falei importante 50 mil vezes nesse vídeo. Gente, é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham visto a importância desse livro, a importância de ouvir, de escutar. Então é isso, a gente fica por aqui hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo enorme. Tchau, tchau.